Gente, então vamos lá, bom dia a todos e a todas, né? Essa aula de hoje aqui é para o pessoal do primeiro ano, tá? A gente está finalizando ali a introdução do livro Sociologia hoje, né? E a gente parou mais ou menos ali naquele tópico da página 17, como funcionam as ciências sociais, né? Então, assim, a questão ali é o seguinte, para vocês começarem a se perguntar, né? Para vocês começar a pensar, como que o cientista social ele faz os seus questionamentos, né? E para que serve as ciências humanas, as ciências sociais, né? E aí, as ciências sociais, a gente pode dizer que elas têm dois principais métodos, instrumentos de análise, né? Duas maneiras de refletir sobre o mundo, que são os conceitos e são aí os métodos, tá? Que estão intimamente ligados, são dois instrumentos e ferramentas básicas para o cientista social analisar as relações sociais, tá? Os conceitos são uma porta de entrada para a explicação da realidade, né? Um conjunto de conceitos forma uma teoria, tá? Uma espécie de regra geral para análise para determinados fenômenos, tá? E o tempo todo a gente usa conceito, mesmo sem perceber, a gente está sempre usando os conceitos. Não, a gente não consegue pensar sem os conceitos, gente. A linguagem por si só ela já é um conceito, né? As palavras significam coisas. E mesmo palavras que parecem apenas dar nome a alguma coisa, elas também são conceitos, porque elas têm um significado, tá? Então, o conceito é tudo aquilo que tem um significado, né? Que representa algo por trás, tá? Vamos pensar, por exemplo, ali, peguem os livros de vocês, lá tem a palavra mesa, tá? Por exemplo. Aparentemente, a palavra mesa indica um objeto, um móvel, né? Com pés cobertos por um tampo, mas de fato, né? Ela representa uma ideia, tá? Então, porém, há uma diferença entre os conceitos do senso comum, que é aquele que está no dia a dia, de pessoas que não fizeram ciência, que não estão na academia, que não estão em universidades, escolas, e aqueles produzidos pelos cientistas sociais, né, pelos doutores, pelos professores, né, que estão aí nessa área, tá? Quando o cientista social ele fala, ele elabora um conceito, ou ele utiliza, né, de um conceito elaborado por outro, ele precisa detalhar exatamente isso, tá? Dizer o que aquele conceito significa, tá? Ou em outras palavras, ele deve evitar sempre ser ambíguo. O que é ambíguo? É o duplo sentido, tá? A dupla ambiguidade da linguagem. Ele não pode falar uma coisa e querer dizer outra, né? Ele tem que ser direto e específico, tá? Então, assim, ele vai aí com isso garantir, né, apenas aquele sentido, né, aquilo que aquele conceito quer dizer, tá? E aí, os conceitos das ciências sociais, ao contrário daqueles do dia a dia, da nossa vida cotidiana, eles estão sujeitos a controles, né? Eles pretendem, tem que ser precisos, tá? E por que é essencial essa precisão, né? Por que é necessário? Porque sem ela, as explicações do cientista social, elas vão ficar o quê? Com interpretações erradas, vagas, vão cair no senso comum, que é aquele senso que todo mundo acha que sabe, mas não sabe nada, tá? Vamos pensar a palavra cultura, por exemplo, né? Depois a gente já vai abordar o conceito de cultura mais à frente. O termo é um conceito, né, da vida cotidiana. Vocês certamente têm as suas próprias ideias sobre a palavra cultura, tá? Quanto ao conceito antropológico ou antropológico, vocês podem entender a cultura de um jeito, né? Ter a interpretação de vocês em relação a esse termo. Já o cientista social, ele pretende entender, né, a cultura como imigrantes, por exemplo, os imigrantes venezuelanos vêm para o Brasil. Antes de tudo, ele precisa definir o que ele entende de cultura. Se ele quer saber a cultura dos imigrantes, né, dos venezuelanos que vêm para o Brasil, ele precisa definir o que é esse conceito de cultura, tá? E assim, então assim, a precisão dos conceitos é fundamental para o cientista social, né? Ninguém, na linguagem cotidiana, os conceitos são mais elásticos, a gente usa vários conceitos no dia a dia, né? A gente denomina as coisas, dá vários significados para as coisas, né? Nem sempre
existe um controle científico por isso, tá? A gente usa conceito livremente. A gente pode dizer que cultura é isso, aquilo outro no senso comum, né, no dia a dia. Já nas ciências sociais, na academia, isso não acontece assim, tá? Mas claro, né, há um limite para essa elasticidade. A gente também não pode dizer que tudo significa tudo, né? O senso comum, ele às vezes ele vai até um ponto.